Olá, sejam muito bem-vindos ao Família Mais, programa de toda a sua família. A gente se encontra toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e também pela Bem Mais TV, 21 horas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa o sininho, compartilha e seja muito abençoado. Atitude TV. E também, para ficar por dentro e receber todas as notícias do nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito relevante e necessário: liderança, caráter e ministério. E o meu convidado é Felipe Freitas, pastor, pai, marido e escritor. Pastor, muito bem-vindo ao Família Mais. Que bom te ter aqui, pastor. Obrigada, que honra. A honra é toda minha. Vamos lá, vamos sentar no nosso sofá Com aqui e certeza. bater esse papo falando sobre esse tema, hein, pastor? Que Tema é muito relevante. necessário, não é? Com certeza, muito relevante. Obrigado, Érica. Obrigado, programa Família Mais, por ter me Uma convidado. honra. Me sinto honrado de estar aqui com vocês. De verdade. Que bom, pastor. A gente quer saber um pouco de como nasceu o seu ministério. Eu desde que eu me converti, foi em 2005, eu me apaixonei pela verdade de Cristo Jesus. Me converti com um texto de João capítulo 4, verso 34. A partir dali, minha vida foi totalmente diferente, sabe? Mas a vida começou a andar, eu tinha um desejo, um sonho de ser rico, de ter minha empresa, e fui gerente comercial por muitos anos, mais de 10 anos, até que um dia eu entrei numa célula e ali eu fui muito lapidado, fui muito transformado, comecei a cuidar de pessoas, e aí eu creio que já tinha uma intervenção dos céus na minha vida, onde eu conheci o grande amor da minha vida também, minha esposa Camila, e de lá começamos a fazer umas células, começamos a cuidar de pessoas e a gente viu que a partir dali a nossa vida foi transformada. Estou aqui hoje, Que bom, pela né? graça de Deus. Pastor, o que é célula para quem está em casa, assim, se perguntando, o que é célula? Gente, célula é um grupo de 6 a 12 pessoas que se reúnem semanalmente para aprender mais sobre a palavra de Deus. Ali tem uma integração, uma comunhão muito boa, e ali é um lugar onde a gente é transformado, lapidado, né? Tem comida, né, pastor? Comida também, o Que pessoal crente gosta gosta. de comer, né? Tem comunhão, né, Muita comunhão, pastor? muito bom, Tem muito bom. amor, tem perdão, tem restauração, não é? Com E certeza. qualquer um pode fazer parte de uma célula, de um grupo pequeno desse. Qualquer pessoa. E ali é um ambiente de transformação de Deus, onde a intervenção dos céus vem e a gente ali é tratado, moldado. Como você acabou de falar, é verdade. É, que bom, pastor. E aí, como é a vida em família? Já que você conheceu o amor da sua vida nesse grupo pequeno, né? Camila Freitas, pastora Sim. também. Como que é a vida de vocês e família? Conta um pouquinho pra gente. Olha, hoje tenho 2 bebês, né? Dois Davi de bebês. 3 anos, Maria de 1 ano e 3 meses. É uma loucura, né? Uma Imagina, loucura boa? uma loucura muito boa, maravilhosa, assim, que a gente, quando a gente está sozinho, a gente sente falta. É, É aquilo, hoje a gente tem uma rotina muito legal, a gente acorda, faz o culto no lar de 7 minutos, porque só dura 7 minutos por causa das crianças, a gente fala a palavra de Deus, a gente depois vai trabalhar, leva o Davi na escola, e a gente tem aquela rotina que a gente gosta, porque é estar junto, sabe? A gente está com as crianças, às vezes você vai sair de casa, é aquela coisa, né? Troca o sapatinho de uma, outro tira o sapato, você tem que arrumar, imagino. é aquela coisa, demora 2, 3 horas para sair de casa, mas é uma família sem eles eu não vivo, eles é a minha força. Eu até me emociono de falar, porque a família para mim é tudo que eu tenho, tudo de É. mais importante que Deus me deu nessa terra, Érica. Foi Cê- conhecer o amor da minha vida e conhecer meus filhos, e ter meus filhos, Que estar bom. junto com eles, Davi e Maria, servos do Senhor. E minha esposa, como eu te falei já, É. logo, logo tá a fim de ter mais um, né? Olha, Gente, tem que ser mulher de coragem, né, pastor? enchei-vos e É multiplicai-vos. verdade, gente boa nessa Ou terra. temos que cumprir esta ordenança, né? Pastor, você acredita que família é o primeiro ministério? Com certeza, com certeza. A palavra de Paulo a Timóteo, quando Paulo ele instrui a igreja, se aquele que deseja ter o episcopado, excelente coisa ele deseja, mas ele deve ser um marido fiel de uma sua esposa, cuidar bem do seu lar, governar bem sua casa. Antes da gente ir para as nações, minha primeira nação são meus 2 filhos. Eu largo tudo por eles. É o primeiro ministério da minha vida. Eu paro tudo. Se tiver que parar um almoço, se tiver que parar um café,
a família é a coisa mais importante da minha vida. Verdade. Eu assino embaixo. Eu sei que também existem casos de líderes que às vezes simplesmente aconteceram alguns problemas em casa. O homem mais santo da terra, Jó, infelizmente teve os seus filhos perdidos. Verdade. Existem escolhas que os filhos fazem ao longo da vida. Nós temos que dosar muito bem isso. Mas o obreiro de Deus, o cristão, o homem cheio do Espírito Santo, Érica, ele precisa cultivar bem a sua família. É o bem mais precioso. Verdade, que Com lindo. certeza. Pastor, e hoje falta um pouco isso? Com certeza, muito, muito. A gente vê assim muitas pessoas que querem fazer grandes coisas para Deus, só que se esquecem das coisas mais importantes. Por exemplo, vamos observar a vida de John Wesley. Sim, John Wesley foi um homem que tocou a terra, ele foi um homem que mudou gerações. Mas nós precisamos entender que ele foi educado pela palavra de Deus, pela vida de Susana Wesley. Para que John Wesley fosse às nações, ele precisava ver bem o comportamento dos seus pais em sua casa. sim. Ele foi muito bem educado pelo seu pai e pela sua mãe. Ele teve bons exemplos da sua família. Sabe? Quando nós observamos as histórias de William Carey, os grandes homens que foram tocha de Deus nessa terra, repare bem que eles tiveram um bom alicerce na terra. E também há histórias de transformação de Deus, como a minha, Érica. Eu não tive um pai, por exemplo, né? E isso foi muito desafiador na minha vida, mas eu tive bons discipuladores, eu tenho mentores que puderam me ajudar a forjar meu caráter para que eu possa ser um bom pai, né? Todos os dias. Sim. Eu acredito muito nisso. Concordo com você, assino embaixo. E você acredita que tem feito um bom trabalho com seus filhos, né? Como pai. É muito desafiador a gente falar que, É. mas eu tento ao máximo, né? Sim. Eu valido muito. Falo, Davi, olha, você é um grande homem de Deus. Falo para ele, você é forte, você é corajoso. Eu valido, eu faço isso porque como eu não tive, eu sei a dor que é. Não ter alguém falando, né? Por exemplo, eu não tive aquela questão do pai pegar o filho na escola. Eu não tive isso. Entendi. Então, essas dores do passado geraram a paixão pelo futuro. Tem uma frase que é muito importante você gravar no seu coração. As dores do seu passado revelam a paixão pelo futuro. As dores que eu passei no passado, Deus me transformou para que eu pudesse hoje ter uma família estruturada aos pés da cruz, para que a minha família pudesse avançar em Jesus. Amém. Pastor, o que a gente, na sua opinião, o que a gente pode chamar de caráter? Que é algo que está faltando talvez, que a gente precisa trazer esse tema, né, num momento que a gente está vivendo decisivo no nosso país, de escolhas, né, de posicionamento. O que para o senhor é caráter? Quando nós observamos caráter no dicionário, a gente observa que é um conjunto de qualidades que refletem a ética, a moral, a conduta de uma pessoa. Mas quando nós observamos o caráter à luz da palavra de Deus, existem N reflexões que nós precisamos entender. Por exemplo, caráter hoje é uma das coisas primordial, é uma coisa primordial para os dias de hoje. Por exemplo, um homem, antes dele se lançar, ele precisa ter o caráter esculpido por Jesus. Jesus, antes dele lançar os seus discípulos às nações, ele estava esculpindo o caráter de Pedro, ele estava esculpindo o caráter de Mateus, dos seus discípulos. Ou seja, o que é? É trabalhando a vaidade, é trabalhando o ego, é trabalhando o nosso orgulho, é aprendendo o conceito de mordomia. Como é importante falarmos sobre mordomia no dia de hoje. Então, o caráter é uma conjunção, né, de coisas que trabalham aquilo que nós chamamos de ser. Só que no caráter existem 3 pilares, eu falo muito sobre isso. É o ser, é o saber e o fazer. Esses 3 pilares do homem refletem o seu caráter, a sua conduta. O homem é formado pelo ser, por aquilo que ele sabe, por aquilo que ele é, por aquilo que ele foi formado, sobre aquilo que ele sabe, aquilo que ele fala, aquilo que ele entende e sobre aquilo que ele faz. As nossas atitudes refletem aquilo que nós somos. Sim, verdade. As atitudes refletem o nosso caráter. Eu gosto muito Muito boa essa definição, viu, pastor? Acredito muito nisso. Ser, saber e fazer. Saber e fazer. Interessantíssimo. Aprendendo aqui, pastor. Imagina. E o caráter, como que ele alicerça a família? Legal. Boa pergunta. Como é que o caráter ele alicerça a família? É você
todos os dias indo aos pés da cruz. Nós temos grandes homens de Deus, nós temos grandes homens da história que também não foram cristãos, mas nós precisamos equilibrar o caráter, aquilo que nós aprendemos, e o caráter cristão. E como forjar isso? É lendo a palavra todos os dias, aprendendo com Jesus, meditando na sua palavra e deixando ser moldado por Deus. Eu creio muito nisso, sabe? Eu creio muito nesse pilar. Sim. Então, a forma como a gente se comporta dentro da nossa casa, no nosso secreto com Deus, vai revelando ali o nosso caráter e a gente está ali de uma forma reproduzindo para os nossos filhos, é isso? Na prática? Exatamente. Na prática, por exemplo, hoje aconteceu uma coisa. Hoje a gente saiu de casa muito rápido. A gente estava com uma consulta Sim. de manhã. E quando a gente saiu, a gente esqueceu de fazer o devocional hoje com as crianças. Olha. Sabe o que o Davi falou no meu caminho? Ele falou assim, papai, mamãe, a gente se esqueceu hoje da gente ler a Bíblia e orar. Olha, que lindo. Eu falei, meu Deus, o meu filho me lembrou hoje, uma coisa que eu esqueci de fazer. A gente saiu, sabe aquela pressa, sai de casa correndo? E, gente, ele falou isso. Eu falei, filho, me nos perdoe. Amanhã nós vamos fazer o culto no lar. Nós não podemos nos esquecer disso, sabe? O senhor está enraizado nele, né? Eu estou gerando memórias. E uma coisa que eu aprendi, um certo tempo eu tinha mais costume de orar de joelhos, né? E uma vez eu vi o Davi orando de joelhos, de manhãzinha. Só que assim, esse horário, claro que o jeito dele é diferente do nosso, ele não vai falar as palavras que a gente fala para Deus, mas o jeito dele de criança, sabe? Então eles copiam a gente. Olha que interessante. Né? Eu tenho maneira de chegar em casa, Érica, e deixar o chinelo lá de fora e entrar, ou o sapato também. Sim, sim. Eu reparei um tempo atrás, algumas semanas atrás, que o Davi estava deixando o chinelinho dele lá de fora. Olha! Ele estava copiando aquilo que eu faço. Verdade. Ou seja, posso falar uma coisa importante, um parênteses aqui? Claro, fica à vontade. Eu acho que um grande sonho da minha vida é fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E essa parte, ela merece atenção especial, porque ele está chegando ao final da sua vida, ele está expondo a sua biografia para o seu filho na fé, Timóteo. Ele está falando sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Ele ofereceu a sua vida como libação, a oferta a Deus. O sonho da minha vida é pegar um bastão e passar para os meus filhos e dizer assim, eu amei a sua mãe, eu cuidei bem dela, eu fui honesto, eu nunca traí sua mãe, eu fui o melhor que eu pude, passar o bastão para eles. Ou seja, passar o bastão, entregar um legado de uma vida irrepreensível. Esse é o sonho da minha vida. Claro que nós temos que aprender muito até chegar esse dia, mas essas palavras do apóstolo Paulo refletem muito sobre um bom caráter de Deus. Oferta, um sacrifício a Deus que você faz todos os dias, ter um caráter irrepreensível, uma vida irrepreensível. Que a gente em nenhum momento possa difamar o evangelho e levar a nossa família aos pés da cruz, ensinando para os nossos filhos o nosso dia a dia. Que lindo, pastor. Você se emociona, né? Quando fala dos seus filhos, da sua família. É aquilo que eu falei, assim, família é um alicerce muito importante para mim, sobre aquilo que a gente vive nos dias de hoje, né? Sim. É importante demais. Verdade. Pastor, baseado nisso que você está trazendo para a gente, eu consigo ver o quanto os pais, né, eles influenciam ali o caráter, a construção do caráter dos filhos, né? Você não teve isso lá, você bem trouxe aqui para a gente com o seu pai, mas mesmo assim, acho que através do pai maior, você foi influenciado por Deus, né? Você foi acolhido, abraçado. E hoje você faz isso. Então, como que você poderia estar trazendo como que os pais podem influenciar na construção dos seus filhos? Sim. Eles podem influenciar essa construção. Primeiro que a gente já falou sobre a vida devocional, legal, prática. Agora, valorizando os pequenos detalhes da vida com o filho. Por exemplo, seja jogar um lixo, pegar um papel e saber jogar no lixo quando ninguém está vendo. Pegar o carrinho de mercado do seu filho, ele está vendo você. Na hora quando você está indo embora do supermercado, deixa lá, né? Colocar no lugar certo, sabe? Ensinando o seu filho que todo brinquedo que ele pega emprestado, que não é dele, tem que devolver. Sabe, Érica, eu acredito muito nos pequenos detalhes, nas coisas mais simples da vida, ensinando para os filhos o que é correto pelo poder da percepção. Percepção é a maior forma de ensinarmos sobre a nossa vida para os nossos filhos
e discípulos assim por diante. Por exemplo, quando Jesus ensina para os seus discípulos, o mestre, nosso mestre, maior mestre, ele ensinava para os seus discípulos sobre oração como? Colocando todos eles numa bancada e falando, orem? Não. Quando João Batista fora morto, ele se reclina para um lugar de oração. Sim, verdade. Quando ele olha a multidão, ele está cansado, ele se compadece e cuida da multidão. Os discípulos estão olhando. Eles estão aprendendo pelo quê? Pelo poder da percepção. Quando Jesus ensina sobre ter fé, ele colocou todos os seus discípulos numa bancada e falou, olha, tenham fé? Não. É quando as ondas estavam revoltas naquele barco, em meio àquela tempestade, ele fala, o que vocês estão me acordando? O que está acontecendo? E ele olha para o vento, para o mar e fala, aquiete-se. Jesus ensina pelo poder da percepção. O que falta nos nossos dias e o que nós precisamos ensinar é através da nossa vida, por aquilo que nós fazemos. Então os nossos filhos, todas as pessoas que estão no nosso contexto de vida, estão olhando aquilo que nós estamos fazendo. Muito bom, pastor. As pessoas que estão nos assistindo, né, e se perguntando, o que que eu posso fazer? Já que hoje eu estou tendo esse entendimento, né, da percepção, o que que você diria para elas? Olha, o que eu posso falar para vocês é uma coisa muito importante. Cultive uma vida de devocional, cultive uma vida na palavra e peça a Deus que ele possa moldar o seu caráter todos os dias. Olha, tem uma oração que eu faço com os nossos alunos no seminário, que é assim, quando a gente termina a oração, a gente fala que o nosso caráter seja maior do que o nosso ministério. Érica, não adianta a gente ter um grande ministério, não adianta a gente ter fazer coisas mirabolantes na terra se a gente não tiver um bom caráter, porque o caráter é que sustenta a família, o caráter é o que sustenta o ministério. Sabe, eu estava agora em Israel nessa minha segunda viagem, eu estava com o Dr. Rodrigo Silva, o arqueólogo, ele estava falando uma coisa interessante. A forma que nós vamos vencer o mal, por exemplo, Deus já vai vencer o mal no final dos tempos, ele tem poder para todas as coisas, não vai haver uma luta, essa luta já está ganha por Jesus. Mas como nós vencemos o mal? Pelo caráter. Nós vencemos o mal pelo caráter que nós temos. Isso é muito importante. Sim. Porque o homem mais santo da terra, Jó, ele venceu o mal pelo caráter, pela vida que ele tinha. Sim. Quando Deus fala para Satanás, observaste meu servo Jó? Observastes o meu servo Jó? Isso dá grande... Só esse texto Verdade. já dá grandes livros já. Verdade, ou seja, nós estamos sendo observados, né? Com certeza, todos os dias. Trazendo essa questão do caráter, pastor, agora, né, na sociedade, essa sociedade que a gente tem vivido, que tem faltado caráter, princípios, valores, né? Como que o caráter impacta a sociedade? Olha que você está fazendo uma pergunta muito importante. Gente, o caráter, ele pode ser testado de 3 formas, a importância dele. Isso se comprova pela ciência, pela história e pela palavra. Pela ciência, Steven Berglas, professor de Harvard, da faculdade de Harvard, ele fez um livro chamado The Success Syndrome. Ele constatou que os grandes líderes e CEOs da história, que cresceram de maneira rápida, chegaram ao topo da montanha, que não tinham um bom caráter, a queda foi desastrosa. Só que ele faz uma pesquisa interessante, Érica. E sabe o que ele faz? Ele começa a olhar como é que foi a queda. Essa pesquisa está comprovada, você pode olhar isso no site, você coloca lá, você vai achar isso. Ele fala o seguinte, que todos esses líderes que caem, pessoas que caem, que chegam ao topo da montanha e caem de maneira desastrosa, essas pessoas, elas buscam aventuras destrutivas, elas estão com os valores imorais, são pessoas que vivem em uma profunda solidão ou caem pelo abismo da vaidade. Essa pesquisa já foi comprovada, a ciência comprova isso. Quando observamos pela história, nós não podemos esquecer de um grande homem chamado J. Miller. Ele dizia uma frase que marcou a minha vida, ele fala assim, a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem? Vou dar um exemplo para você. Você já pensou, você tem alguém que você lembra que teve um bom caráter? Você deve ter alguma história. Sim, sim. Você já reparou que o caráter dessas pessoas não vai para o caixão? É verdade. O caráter não morre? Verdade. Ele é perpétuo? Por que nós citamos as histórias de Finney, de Moods, Jonathan Edwards? Nós falamos de Billy Graham até hoje. Até hoje. Por que a gente fala deles? É por aquilo que eles fizeram
Não, aquilo que eles fizeram se foi. É até mais difícil de você lembrar daquilo que eles fizeram. Verdade. O que nós lembramos de Billy Graham é porque todo compromisso que ele marcava, ele estava lá. Tudo que ele fazia era certo, era correto. A vida desses homens, não havia um abismo entre suas palavras, entre as suas ações. Então a história comprova. Quando nós observamos agora pela terceira questão, pela palavra, nós comprovamos o caráter aqui pela história, pela ciência e pela palavra. Sim. Observamos agora, por exemplo, Salmos capítulo 15, de verso 2, que fala: aquele que de coração íntegro fala a verdade. Salmos 84, verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. A história, a ciência e a palavra nos garante que homens e mulheres que têm um bom caráter são pessoas que a gente pode, com certeza, vão deixar legados nessa terra e vão influenciar a nossa sociedade. Amém. Uau, que aula que a gente está tendo Vamos aqui, aqui. pastor. Estou muito impressionada e muito curiosa como é que surgiu aí, né, a história de escrever um livro. Preciso mostrar para vocês esse livro aqui já está sendo vendido, gente, comercializado aí, né, pastor? Nas livrarias também. Você vai ver aí o @ do pastor, vai saber como pode adquirir. Pastor, eu preciso muito saber como é que surgiu a história de escrever um livro sobre caráter, né, que é maior do que o ministério. Como que foi isso? Bom, esse livro aqui está em todas as plataformas de marketplace do Brasil, todas elas você vai encontrar, várias livrarias. Foi prefaciado pelo Dr. Luiz Saião, pela editora God Books, pelo reeditor Maurício Zagari, que é um grande erudito no Brasil. Graças a Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho que pudessem me abençoar. Por quê? Eu sou professor de História da Igreja, eu sou formado em bacharel em Teologia, pós-graduado em História da Igreja, estou terminando meu mestrado agora também, e faço também licenciatura em História, que é a minha grande paixão, Por tá? isso tanto conhecimento, né, gente? Eu sou apaixonado por História, amo Você estudar. lê muito, né? Você gosta, se É uma paixão, dedica. é uma paixão. Então eu comecei a observar o que esses grandes homens de Deus tiveram, por que a gente cita a história deles até hoje? Todos eles haviam um fato inquestionável, era o caráter. Então nós aprendemos que o que sustenta o homem é um caráter, nós já falamos sobre Sim. isso, legal. Agora, a unção de Deus, ela vem sobre a vida de um homem, e o que sustenta essa unção é um bom caráter. Agora, nós estamos de uma geração hedonista, é uma geração que está muito preocupado mais com o fazer do que com o ser. Por exemplo, certo dia um jovem falou para mim assim: pastor, eu não gosto muito desse pastor que você citou porque ele tem poucos seguidores no Instagram. Então nós estamos vivendo o evangelho das métricas. Faz sentido uma oração de Tozer que ele fez no passado. Tozer foi um grande escritor que ele dizia uma coisa interessante. Ele falou: Senhor, não me deixe se tornar um escravo das multidões e impede-me de ser um gerente religioso, mas me coloca em um lugar de oração e temor para que eu possa buscar a sua presença. Tozer dizia isso. Ou seja, essa geração é uma geração que está preocupado somente bebendo assim, na verdade, das taças, dos prazeres terrenos, é uma geração que está preocupada muito assim, olha, quantos seguidores, quantas curtidas, quantos compartilhamentos. Eu não estou falando que a internet é uma coisa boa, pelo contrário, a internet é a maior porta do evangelho de Cristo Jesus. E a gente aprendeu a usar, Com certeza, nós precisamos estar lá, mas nós não podemos avaliar um homem por aquilo que ele está publicando nas suas mídias sociais. Sim. Onde estão os homens e mulheres de Deus que estão preocupados com o seu ser? Uma vez um jovem se converteu, ele veio conversar comigo, muito bem de vida, sabe, Érica? Ele falou assim: pastor, acabei de me converter e eu sinto no coração, eu vou vir em mídias sociais, eu quero me lançar. Eu falei: filho, antes de você se lançar às nações, vá para o seu secreto com Deus. Antes de você se mostrar ao mundo, vá para o tempo de solitude. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham mais tempo trabalhando o seu ser do que o fazer. Porque quando nós observamos a vida de Estevão, a Bíblia diz que a sua vida era uma vida irrepreensível, as suas obras eram irrefutáveis, as suas palavras eram irresistíveis. Os mestres da lei não conseguiram refutar as palavras de Estevão. Por quê? Porque Estevão era um grande homem cheio de fé. Está faltando isso em nossa sociedade, sabe, Érica? Sim. Homens e mulheres que querem
deixar Deus tratar mais o caráter. Agora você pergunta para mim uma coisa, você gostaria de escrever esse livro? Não. Não? Porque esse livro, escrever sobre isso exige muito de si. É verdade, imagino. Muito de mim. Você Exige passou muito por de uma mim. autoanálise ali? Todas as análises. Por exemplo, tem um capítulo que eu falo sobre as motivações do coração. Uau! Se você me permite, eu vou fazer uma citação de Calvino que ele diz o seguinte. Ele diz assim, o coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Desde o ventre materno somos espertos em fazer ídolos. Quando nós observamos para Ezequiel capítulo 14, todos os reis, as nações estavam ali, e os líderes religiosos chegam até até o profeta Ezequiel. Chega até o profeta Ezequiel, e aí o que acontece? Eles falam, olha, nós precisamos buscar Deus, fazer isso, aquilo. Ezequiel fala assim, eu vou orar a Deus. E Deus fala o seguinte, há ídolos nos corações. A motivação deles fazerem a obra não era a motivação correta. Então nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá a motivação correta para fazer a obra de Deus. Então tem que pensar, por que eu faço o que eu faço? É descobrir o seu propósito. Exatamente, as motivações. Sim. Por que eu vou falar sobre isso? Qual a motivação disso? O que está por trás disso? Ser intencional mesmo. Exatamente. E tem uma coisa também que eu aprendi com o doutor, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ele falou assim, que o pecado dessa geração é o pecado da habilidade. O pecado dessa geração é o pecado da habilidade? Exatamente. O que seria isso, pastor? Eu vou explicar para você. Eu estava fazendo um curso com o Dr. John Ewart, do estado de Southeast, da Carolina do Norte. Ele falou uma coisa que eu não esqueço. Ele falou, o pecado dessa geração é pecado da habilidade. Nós estamos colocando as nossas habilidades acima do nosso caráter. Então faz sentido que os Salmos diz sobre o Davi, de coração íntegro ele fez a obra de Deus e com as mãos excelentes também. A habilidade, ela tem que caminhar junto com o caráter e não acima do caráter. Nós estamos preocupados com aquilo que nós fazemos. Eu me preocupo então como pregar um melhor sermão. Eu me preocupo então como ter a melhor oratória, o melhor conhecimento. Mas eu me preciso preocupar, Érica, como eu estou tratando minha esposa antes de sair de casa. Como eu estou tratando meu filho. Será que meu filho está vendo o que eu estou fazendo? Será que eu estou gritando com a minha esposa dentro da minha casa? É essas preocupações que nós precisamos ensinar aos nossos discípulos. O carpinteiro de Nazaré, ele ensina os seus discípulos sobre como esculpir o seu caráter. Para falar a verdade, nós precisamos deixar Jesus esculpir o nosso ser. Sim. Você está me lembrando, você está falando, e eu estou aqui recordando. Nós, mulheres, temos muitas habilidades, né? Sim. A gente consegue mexer na panela, ver a criança, ouvir o que o marido está pedindo, né? E tem alguns momentos da minha vida em que Deus me fala, Érica, deixa de ser Marta e seja mais Maria. Uau! Então, porque eu consigo desenvolver muitas habilidades e fazer muitas coisas. Mas isso foi algo que eu pedi a Deus. Olha, todas as vezes que eu estiver sendo muito Marta, executando muitas atividades, né, me lembra de ser Maria. E é exatamente isso que eu peço a Deus, até para minha filha reproduzir isso, né? Ela sabe que eu amo servir a Deus, eu amo servir família, as pessoas, mas primeiro eu preciso amar a servir a Jesus. Com certeza, Não é? é verdade. Então você está falando e eu estou lembrando. É um desafio isso, não todos é, os pastor? dias, é Todos uma prática, os dias, todos os dias. Tem que realmente entender quem nós somos em Deus, né? Não o que nós temos. Exato. Isso é o cerne desta grande questão que nós estamos tratando aqui hoje. Que bom te ter aqui, pastor. Obrigado. Mas agora eu quero te convidar a assistir junto comigo para o nosso break, que é o momento do Orama Home. Vamos lá? Claro. Você já pensou em ter uma peça de arte na sua casa?
Esses vasos são exclusivos. Olha esse detalhe, gente, produzidos a sopro livre por artesãos que transformam o vidro em verdadeiras obras de arte, tornando cada peça única. E a Dorama Home trouxe elas para vocês, para transformar o seu ambiente. Você pode usar eles como vasos para arranjos, flores ou simplesmente assim, que já faz o papel perfeito na decoração. Dorama Home, tudo para decorar a sua casa. Estamos de volta com o pastor Felipe Freitas falando sobre liderança, caráter e ministério. Pastor, como que você avalia que o caráter determina o sucesso de um líder? Um grande líder do passado, chamado Foster, ele dizia uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Leia, acho que todo ser humano precisa ler Foster. Richard Foster, que ele diz o seguinte, que nós precisamos aprender a servir as pessoas. Mas vamos entender melhor sobre isso, porque quando a gente fala sobre servir, a gente acha que é somente igreja ou ministério. Ele diz assim, nada como serviço para disciplinar os desejos desordenados da carne, e nada como servir no anonimato para subjugar os desejos desordenados da carne. Ele continua, a carne, ela choraminga contra o serviço prestado no anonimato. Quando nós prestamos o serviço no anonimato, a nossa carne ela aponta uma gritaria, ela choraminga. Ela tenta de maneira religiosa e sutil chamar a atenção ao serviço prestado. Deixa eu melhorar aqui. Jesus em João capítulo 13, ele chega para os seus discípulos e ele pega uma toalha e ele cingiu-se de uma toalha, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas vamos entender melhor isso. Parece ser uma coisa muito fácil de falar, vamos lavar os pés das pessoas. Mas Jesus disse para os seus discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Tudo bem. Porque se Pedro lavasse os pés de Jesus, seria muito fácil. Jesus era o mestre de Pedro. Jesus era mestre, era Deus, era um amigo, era o tutor, o mentor de Pedro. Mas seria muito difícil, Érica, Pedro lavar os pés de João? Seria muito difícil João lavar os pés de Pedro, de Tiago? Porque de fato eles estavam competindo para uma vaga de quem seria o maior? Engraçado que esta vaidade estava nos corações dos discípulos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, porque quando Jesus volta em Atos capítulo 1, de verso 6, eles ainda perguntam, Senhor, o Senhor vai fazer um trono em Israel? Eles estavam achando que talvez teria um cargo político no reino de Deus? Voltando para a Foster para concluir o raciocínio. Nós precisamos aprender a servir as pessoas, seja no seu trabalho, servir a pessoa que compete com a mesma vaga que você no seu trabalho, servir no cafezinho, cuidando daquela pessoa, tendo o ato de compaixão com aquela pessoa, amando as pessoas no trabalho, na faculdade, na escola e todas as esferas da sociedade. É aí que nós vamos pegar uma toalha e não um título. Uau! Precisamos pegar uma toalha, Érica, e não um título. Nós vamos influenciar as pessoas nas 7 esferas da sociedade, política, religião e tal. Como nós vamos fazer isso? Simplesmente servindo, sendo modelo como Jesus, tendo fé, tendo compaixão das pessoas, sendo modelo para as pessoas, ensinando as pessoas pela vida, por tudo aquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia. Porque a nossa vida, Érica, ela não se trata de vencer, se trata de não desistir. Quando o apóstolo Paulo fala isso na sua carta, 2 Timóteo, citando mais uma vez, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, não tem a ver com ganhar. O problema é que todos querem ganhar, mas se esquecem que
O reino de Deus, a pirâmide social do reino de Deus, ela é invertida. É, verdade. É o evangelho de ponta cabeça. Como é que eu vou ganhar? Perdendo? Como é que eu vou ser sendo exaltado? Se humilhando? Como é que eu vou agradar a Deus sendo servo? É, isso aí. Nós precisamos ensinar as pessoas com a nossa vida, com esse tipo de exemplo. Então, servindo no anonimato, servindo as pessoas, aprendendo com Jesus, o mestre que influenciou todas as esferas da sociedade com o seu jeito de ser. Trazendo hoje, né, para essa realidade nossa dentro do meio cristão, Sim. né? Como que a crise de caráter do cristão deve ser uma referência? Como a crise de caráter de um cristão. Isso. Hoje, na verdade, a gente vê uma crise de caráter dentro, deixa, né, eu me expressar melhor. A gente vê, nós estamos no meio cristão, composto de pessoas que têm, né, as suas falhas, assim como eu, como você, mas como que a gente vê essa crise dentro do meio cristão? Essa crise ela é confrontada. Eu li uma coisa ontem de Charles Coates que ele dizia uma coisa muito interessante. Quando o cristão, quando Deus às vezes humilha, tem as humilhações que Deus aprendemos com Deus. Gente, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Quando Deus mostra para você que você nada é perante a você. Aí a gente lembra, né? Quando você nada é perante aos outros, nesse momento nós devemos nos curvar a Ele, para que a gente não receba o aguilhão de Deus. Então, às vezes, Deus permite que a gente passe pelas tribulações, pelas pedagogias de Deus, para que a gente aprenda a ser como Ele. Por exemplo, muitas pessoas chegam e falam assim, ó, eu quero receber as grandes revelações de Deus. Ah, é? Então aprenda a passar pela ilha da solidão de Patmos como João. Ah, eu quero ver a sarça ardente como Moisés. Então aprenda a ser rejeitado como Moisés, para depois você ser aceito. Sim. Mas eu quero ir para o terceiro céu e ver as grandes, abundantes revelações do apóstolo Paulo. Então permita-se receber o espinho de tempos em tempos, para que você não se ensoberbeça. Eu costumo chamar, Érica, que estas são as escolas de Deus para tratar o obreiro aprovado por Cristo Jesus. As escolas do deserto, as escolas das motivações, e Deus permite que a gente passe por estas crises para que depois a gente se apresente a Ele como obreiro aprovado. Só para fechar, Bruce Barton fala uma coisa interessante, que ele fala assim, que o verdadeiro discípulo, ele experimenta o topo da montanha e desce nas regiões mais baixas, nos lugares mais profundos. Deus permite que ele passe entre a honra e a desonra, entre a fama e a infâmia. Tudo isso é para que a gente seja parecido como o nosso Mestre Jesus. Isso é para que a gente não passe por aquele bichinho da vaidade que entra muitas vezes nos nossos corações. Verdade. E que bom que a gente tem essa oportunidade de passar pelos desertos da vida e dizer assim... É verdade. Obrigada, Deus. Eu reconheço que eu não sou nada sem Ti, não é? Tudo para Ele, sempre para Ele, para a glória dEle. Que bom que a gente pode sempre recomeçar em Deus, né, verdade. pastor? Independente da história que você tenha tido, independente do fracasso que você tenha vivido ou esteja vivendo, em Deus a gente pode recomeçar e ter um caráter forjado por Ele, não é? Com certeza. Que bom, pastor. Muito feliz de estar aqui com você. Que bom poder estar aqui contribuindo. Mas, pastor, para a gente finalizar, né? Nosso caráter precisa ser maior que o ministério. Com certeza. Não importa onde a gente esteja. Não importa. Todos os lugares, em todas as esferas da sociedade, onde você colocar a planta dos seus pés, você precisa ensinar as pessoas pela vida que você tem, sabe? A nossa vida, ela fala mais alto do que a nossa voz. A nossa vida fala mais alto que a nossa voz. Gostei dessa frase. E por último, me permite falar, eu costumo dizer que a ferramenta de um cristão é andar com a Bíblia na mão direita e andar com a toalha na mão esquerda. A Bíblia, ela remete ao lugar onde nós vamos, o rumo da nossa história. E a toalha, que nós não podemos nos esquecer, que somos lavadores de pés. É isso.
Uau, muito obrigada, pastor. Foi Obrigado, uma honra te ter aqui no Família Mais, muito podendo obrigado, contribuir sobre um assunto, né, falando sobre caráter, pela sua história de vida, não com só como certeza. pastor, mas como pai, como marido, como homem. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Muito obrigado, Érica, muito obrigado ao programa Família Mais, é um prazer estar com você aqui, um programa que tem abençoado a família, que eu costumo falar que família é o pilar de uma nação. Hoje, para a gente destruir um país, um mundo, a gente não precisa jogar uma bomba, é tocar na família. A família é o alicerce mais sólido de um ser humano. É a instituição divina, não é verdade? Verdade. Acredito muito nisso. Prazer estar com vocês aqui. Que bom. Você já sabe, toda sexta-feira, 21h30, a gente tem encontro pela Atitude TV. Você que foi abençoado, compartilha, tá aí o link para você compartilhar esse programa e abençoar mais vidas e mais famílias. Um beijo e até o próximo programa.